Olá! No vídeo de hoje eu vim aqui responder a algumas perguntas que vocês me fizeram sobre organização de leituras. Recentemente eu postei no meu Instagram uma foto de uma pilha gigantesca de leituras, as minhas leituras atuais. Vou deixar a foto aqui. E embora a situação já tenha melhorado bastante, a piriguetagem literária continua a todo vapor por aqui. E aí, a partir dessa foto, vocês me fizeram várias perguntas via inbox sobre como eu consigo conciliar tudo isso, se eu não me perco nas leituras, como que eu faço para escolher minhas leituras, se eu tenho algum tipo de critério. E aí resolvi então abrir uma caixinha de perguntas para que vocês deixassem as diversas perguntas que vocês têm sobre organização de leituras, para que eu pudesse vir aqui no YouTube respondê-las, e é isso que farei hoje. Estou aqui acompanhada do meu celular porque eu compilei as perguntas, e este vídeo então será dividido em 3 blocos. O primeiro bloco vai ser com as perguntas que me foram mais feitas, o segundo vai ser perguntas gerais sobre organização de leituras, e o terceiro tópico sobre ler mais de um livro ao mesmo tempo. Então vamos lá, para a gente não ficar para sempre aqui, vamos começar já com as perguntas que me foram mais feitas. A primeira delas é: quais seus horários de leitura? Então, como o pessoal que me acompanha no Instagram sabe, eu acordo bem cedo, eu costumo acordar entre 4h30, 5 horas da manhã todos os dias, e a primeira coisa que eu faço já é ler. Então eu geralmente leio de umas 4h30 às 5h30, que é quando eu vou me arrumar para fazer o meu exercício. Então por aí já tem uma horinha de leitura. Aí depois eu costumo ler também na hora do almoço, porque eu tenho uma hora de pausa para o almoço, mas eu não levo uma hora para comer, então um tempinho aí, uns 40, 30 minutos, vem mais leitura. E aí no fim do dia, geralmente 8, 8h30, eu largo as telas, então deixo o meu celular aqui em cima e vou pro meu quarto, que fica no andar de baixo aqui do apartamento, e não levo o celular, não levo eletrônico, não levo nada. Já largo as telas e aí fico lendo até dormir. E eu geralmente vou dormir entre 9h30, 10 horas. Então aí a gente tem mais uma horinha e meia de leitura. Às vezes mais, depende, porque tem dias que eu vou deitar 8 horas, tem dias que é o que mais acontece, eu vou deitar 8h30, então esses costumam ser os meus horários de leitura. E aí no fim de semana, às vezes eu leio mais. Eu digo às vezes porque geralmente eu aproveito o fim de semana para fazer as coisas do canal, então gravar os vídeos, editar os vídeos, preparar alguns posts. Então acaba que o meu tempo de leitura no fim de semana não é mais tão vasto como já foi um dia, mas tudo bem. Segunda pergunta é: quantas horas você lê por dia? Pelo menos 2 horas. Não é sempre que eu consigo seguir esses horários certinhos, principalmente o da noite, porque às vezes eu fico trabalhando até um pouco mais tarde, mas eu diria que pelo menos 2 horas eu leio por dia. Terceira pergunta: como concilia com o seu trabalho fora do canal? Então, e aí para mim tá a chave do como eu consigo fazer tantas coisas e conciliar tudo isso com um trabalho que me demanda bastante tempo, que é basicamente tudo o que eu quero fazer por mim, eu faço antes de começar a trabalhar. Então, por exemplo, eu acordo muito cedo e aí entre acordar e começar a trabalhar, eu já li, eu já fui fazer meu exercício, eu já toquei piano, tomei café da manhã com calma, apesar de que isso só foi possível no home office, porque antes, meu Deus do céu, eu engolia o café e saía correndo de casa. Agora eu tô conseguindo tomar café com calma, porque estou em home office. Mas a minha dica-chave para conciliar com o trabalho é isso: comece já o seu dia fazendo aquilo que você gosta de fazer, então exercício, ler, etc., antes de começar a trabalhar, porque não sei vocês, mas depois que eu começo a trabalhar, eu não tenho mais muito controle sobre os horários, porque às vezes eu preciso trabalhar até mais tarde, às vezes não. Então, já deixe tudo que você quer fazer antes do trabalho, que costuma dar certo. Quarta pergunta: você faz metas diárias de leitura, né? E não faço. Já tentei fazer, mas isso não funciona comigo. E a minha hipótese, tá, é que a gente já tem tanta coisa que é obrigação no nosso dia, então ter que trabalhar, ter que fazer isso, ter que fazer aquilo. Aí eu não acho legal colocar metas de leitura para todas as minhas leituras, porque eu acho que acaba perdendo um pouco do prazer, sabe? Mas isso é a minha opinião. Eu sei que tem gente que faz metas para todas as leituras e super funciona. E assim, eu faço meta para algumas, tá? Não diária, geralmente é semanal. Eu costumo funcionar melhor com metas semanais, mas geralmente é só quando eu tô comprometida com alguém. Então, às vezes
eu leio o livro com alguma amiga. Então a gente fala, nesta semana nós vamos ler da página X até a página Y. Então eu sei que naquela semana eu terei que ler aquelas páginas, apesar de não fazer metas diárias. Também quando eu estou em leitura conjunta. Toda semana a gente tinha uma quantidade de capítulos determinada. Então eu também colocava aquilo no meu radar, colocava em post-its. Eu tenho até um destaque no meu Instagram chamado Organização de Leituras, e lá eu mostro um pouquinho disso. O link para o meu Instagram tá aqui no box de informações. Mas é isso, eu só coloco metas quando eu estou comprometida com outra pessoa. Do contrário, eu vou seguindo o meu fluxo de leitura, porque eu acho que costuma funcionar melhor. E acho que mesclar sistemas é sempre bom. Quinta pergunta: sempre leu mais de um livro ao mesmo tempo? Sim. Sempre. Eu sinceramente não sei se teve algum momento na minha vida que eu me dediquei somente à leitura de um livro específico. Talvez quando eu era mais criancinha, então 6 a 8 anos talvez, mas já no início da minha adolescência eu lembro de sempre estar lendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, fechamos o bloco de perguntas mais feitas, agora a gente vai para o bloco de perguntas gerais. A Tereza pergunta: você determina o número de páginas por dia? Sabe quanto tempo demora para ler uma página? Bom, a primeira pergunta eu acho que acabei respondendo na pergunta anterior, não, na quarta pergunta. E se eu sei quanto tempo demoro para ler uma página? Eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia mesmo, e é engraçado porque, por exemplo, quando eu tô lendo de manhã, por exemplo, eu estava lendo as novelas do Zweig agora, e aí eu pegava, bom, eu tenho 1 hora para ler, essa novela aqui tem 70 páginas. Eu acho que eu não vou conseguir terminar nessa 1 hora que eu tenho. Mas essa aqui que tem 40, eu acho que eu consigo. Então eu já faço esse cálculo meio que automático na cabeça, mas eu não faço a menor ideia de quanto tempo eu levo para ler uma página. Até porque isso depende muito do tipo de livro, porque, por exemplo, uma coisa é ler uma página de Harry Potter e outra coisa é ler uma página da Montanha Mágica. Então, acho que vai muito disso, eu não me prendo muito a esse tipo de ritmo, não. A Val pergunta: como organiza suas anotações / observações sobre livros? Tem um caderno para isso? Eu tenho um caderninho pequenininho que geralmente eu utilizo para as leituras, e eu digo que geralmente eu utilizo porque muitas vezes eu faço as anotações no próprio livro. Se vocês pegarem os meus livros, vocês vão ver que a maioria está toda riscada. Eu anoto muita coisa nas primeiras páginas dos livros. A página que tem o título, sabe? Eu peguei até uma aqui para dar um exemplo, apesar de que essa não tem tanto espaço e tem um nome bonito para isso, né, gente? Me deixem aqui nos comentários se vocês souberem, mas eu costumo anotar muita coisa aqui, também nas últimas páginas, que não tem muita coisa escrita. Então, o meu livro costuma ser um caderno também, mas aí pegando exemplo de outra leitura que eu tô fazendo agora, que é Vida e Destino. Vida e Destino tem muitos personagens. E aí o que eu costumo fazer com esse tipo de livro? Eu coloco tipo uma árvorezinha genealógica ou uma lista de personagens e uma breve descrição de quem é quem ao lado de cada nome, para que eu não me perca. Aliás, eu fiz isso em Guerra e Paz e também foi muito útil. Fiz também recentemente quando eu li Contraponto e recomendo muito que vocês tenham um caderninho aí para utilizar de apoio para as leituras. Mas o mais comum é que eu utilize o próprio livro mesmo, as margens, que eu acho que poupa trabalho, né? Ficar carregando um caderninho para cima e para baixo muitas vezes não é tão prático assim. A Tércia pergunta: você indicaria marcar metas de leitura em cada livro por dia ou ir na vibe? Acho que eu acabei dando uma pincelada já na resposta dessa pergunta, mas assim, testa, vê o que funciona para você, porque eu tenho uma amiga, por exemplo, que faz metas diárias para todos os livros que ela tá lendo e super funciona para ela. Para mim isso não funciona de jeito nenhum. Tem livros que eu preciso seguir o meu fluxo mesmo, a minha vontade de ler algo naquele momento. Então, acho que vê o que funciona para você, mas no geral eu acho legal intercalar. Então, quando você marcar de ler com alguém, marca as metas, ou quando você estiver participando de uma leitura conjunta, e as suas leituras que você está fazendo sozinho, vai na vibe, mesmo como disse a Tércia aqui. A Lana pergunta: você usa algum app / listas para se organizar? Não. Gente, eu não funciono com aplicativo, nem para organização de finanças, nem de leituras, nem de nada. É
tudo no papel, eu tenho um planner e aí lá eu costumo colocar as coisas do meu dia a dia, e leituras específicas eu tenho um caderninho, eu devia ter até trazido, né? Ai, perdão, tá lá embaixo, e se eu subir agora eu vou bagunçar a configuração aqui da gravação, mas sim, eu tenho um caderninho que é só para leituras, e se eu não me engano eu também mostro esse caderno no destaque que eu mencionei aqui sobre organização de leituras que tá no meu Instagram, e aí lá tem anotado tudo que eu tô lendo, tudo aquilo que eu pretendo ler naquele ano, então geralmente no início ou ao longo do ano mesmo eu vou anotando algumas coisas que eu gostaria de ler ainda naquele ano, e aí isso me ajuda também a escolher as próximas leituras, mas é basicamente isso, caderninho pra mim é vida. Eu sei que tem muita gente que usa Scoob, Goodreads pra marcar a quantidade de páginas, nossa, eu já tentei muito, até porque ia facilitar muito a minha vida quando eu viajo, mas não dá, eu preciso do meu caderninho. Vocês também gostam de caderninho? Ou vocês conseguem lidar com aplicativos? O Ariel pergunta, você escolhe as leituras por tópico/gênero? E sim, escolho. No próximo bloco a gente fala melhor sobre isso. A Tárcia pergunta, você dá pausas durante a leitura de calhamaços para ler livros menores e depois volta para calhamaços? E sim, geralmente nos livros, quando eu escolho para ler as minhas leituras, né, eu tenho um livro pequenininho sempre lá, porque eu acho que é bom ter essa sensação de que a gente está andando, que está terminando alguma coisa. Então, geralmente, quando eu estou lendo um calhamaço, tem alguns livros pequenininhos, ou não tão pequenininhos, mas ainda assim não calhamaços, que eu vou intercalando, porque aí a gente sente que está dando vazão, sabe? Eu acho que ficar presa só num calhamaço por muito tempo não é tão legal. A Keila pergunta, como você faz para manter o hábito da leitura quando você tem muito trabalho a ponto de levar para casa? Bom, aí entra de novo aquela minha estratégia de fazer as coisas que são mais importantes para mim no dia fora trabalho antes de começar a trabalhar, porque, por exemplo, eu leio 1 horinha antes de começar a trabalhar, então eu já garanti que naquele dia pelo menos 1 hora eu li. Mas outra coisa que eu acho importante a gente ponderar é que tem semanas, alguns períodos que inevitavelmente a gente vai trabalhar mais, não vai ter tanto tempo assim para leitura. O que eu acho importante é cuidar para que sejam apenas breves períodos, não uma coisa crônica, porque aí o que eu costumo fazer geralmente, eu tenho no meu planner todas as minhas atividades anotadas, então exercício, sei lá, piano, leitura, e aí eu dou sempre uns checks ao final do dia, e aí quando eu vejo que tem muitos xizinhos nessas atividades que eu faço unicamente por mim, eu vejo que tem algo errado, e aí acho interessante, se você tiver esse tipo de abertura, conversar com o chefe, reavaliar a rotina de trabalho, etc. Porque se você não conseguir fazer coisas para relaxar ao longo da sua rotina, isso inevitavelmente vai afetar a sua produtividade no trabalho. Então, acho que é importante ter esse tipo de controle. E agora vamos então para o último bloco de perguntas sobre ler mais de um livro ao mesmo tempo. A Virgínia pergunta, como você escolhe os livros a serem lidos simultaneamente? Tem algum critério? Sim, tenho critérios. Geralmente o que eu faço? No meu mundo ideal, eu leio 4 livros ao mesmo tempo. Geralmente um é de contos, o outro costuma ser algum calhamaço, é muito raro eu não estar lendo um livro gigantesco. Aí o outro costuma ser um livro de não ficção, geralmente o calhamaço é ficção, e o outro livro é um livro curtinho, justamente para ir naquela coisa de dar vazão para os livros. Então, geralmente eu escolho um livro de, sei lá, 100, 120 páginas, às vezes até menos que isso, para sentir que eu estou dando vazão nas leituras, e aí vou substituindo os livros conforme eles vão acabando. Mas eu gosto dessa configuração, funciona bastante para mim. Às vezes também eu substituo alguma categoria por um livro em um idioma que não o português, que eu acho legal, a gente sempre está treinando aí algum idioma que a gente fala, e costuma ser isso. A Lúcia pergunta, você escolhe ler ao mesmo tempo temáticas muito diferentes para não embaralhar tudo na mente? Então, temática não. Eu acho que isso nunca aconteceu de, por exemplo, eu pegar 4 livros sobre a mesma temática para ler ao mesmo tempo, mas acho que não veria problema. Eu acho que o que funciona muito para mim é justamente trocar os formatos. Então, por exemplo, conto, não ficção, ficção, eu acho que esse tipo de coisa funciona muito mais pra mim, pra eu não me perder nas leituras, sabe? Eu sei o que eu tô lendo. A Carla pergunta, meu limite é 4 livros ao mesmo tempo, e o seu? Bom, os meus limites foram ultrapassados recentemente, eu não lembro da última vez que eu
tava com tanto livro para ler. Se eu não me engano, agora eu tô com 7, não lembro bem. Mas no mundo ideal são 4 livros. Eu gosto de ler 3 a 4 livros ao mesmo tempo. Menos que isso, não gosto. Mais do que isso, também não gosto. Preciso resolver minha situação atual. Mais uma coisa que o André acabou de passar aqui e falou. Os quadrinhos, geralmente também quando eu tô lendo calhamaço, eu gosto de intercalar com alguns quadrinhos, até para mudar o estilo de leitura, acho que é uma boa. Então, se você gosta de quadrinhos também é uma boa estratégia. A Mari pergunta, e como não frita a cabeça fazendo várias leituras mais densas? Eu fico toda embaralhada. E aí a Mayra faz uma pergunta parecida. Como você não se perde nas leituras? Então, eu acho que ajuda isso de estar lendo geralmente 4 gêneros diferentes ao mesmo tempo, ou livros em diferentes idiomas, porque eu acho que aquilo ajuda a deixar cada leitura na sua caixinha. E como não fritar a cabeça fazendo várias leituras mais densas? Eu geralmente escolho bem os livros que eu vou ler a fim de não ter, por exemplo, 3 leituras muito densas ao mesmo tempo, porque aí realmente é muita pedrada. Então eu costumo verificar se tem os livros ali mais levinhos no meio para eu ler, livros mais curtinhos também, para poder fazer esse mix e não ficar só lendo pedrada mesmo, porque cansa, né? É bom, mas cansa. Aí o Vitor pergunta se eu dedico um tempo a cada livro diariamente, e aí a Duda fez uma pergunta também semelhante, que é como não priorizar um livro mais que os outros? Help me! Então, vamos lá. Eu falei para vocês que eu geralmente tenho 3 blocos de leituras ao longo do dia e eu costumo ler em cada um desses blocos livros diferentes. E aí, por isso que eu acho legal, no meu caso, né, ler de 3 a 4 livros diferentes, porque geralmente eu consigo ler pelo menos 3 dos 4 que eu tô lendo diariamente, porque eu acho importante não ter esse intervalo muito grande. Por exemplo, eu tô lendo um livro, aí eu vou ler de novo só daqui a 4 dias, não gosto disso. Por isso que a minha situação atual está um inferno, porque eu tô lendo uns 7 livros e eu não consigo ler 7 livros no mesmo dia. Então, tem leituras que eu tô fazendo, por exemplo, o Antifrágil. Eu li pela última vez na segunda-feira e aí não li mais. Vou ler hoje, mas assim, não gosto desse intervalo gigantesco de leituras. E aí, respondendo especificamente a pergunta da Duda, como não priorizar um livro mais que os outros? Eu acho que justamente não escolhendo um mundo de livros para ler ao mesmo tempo, para que você consiga dar um pouco de atenção a cada um diariamente. Mas, assim, eu devo dizer que tem vezes que eu tô lendo alguns livros que acabam me forçando a abandonar os outros de tão bom que os livros são. Eu lembro, por exemplo, da tetralogia napolitana da Helena Ferrante. Gente do céu, eu abandonei tudo que eu tava lendo porque eu precisava devorar um livro atrás do outro. Outro caso que isso aconteceu também foi quando eu estava lendo a trilogia Fronteiras do Universo, porque eu estava muito imersa naquilo, Morro dos Ventos Vivantes também, abandonei tudo. Então, tem essas exceções, mas no geral é isso. Tenha os seus blocos de leituras aí por dia e costume se dedicar a um livro em cada bloco, acho que costuma funcionar bem. A Hannah pergunta, lê um pouco de todos por dia ou separa dias específicos para cada livro? Então, agora, por exemplo, que eu tô lendo o Antifrágil, na verdade que eu tô lendo um monte de livro, né? O Antifrágil é um livro que, por ser de não ficção, não demanda, eu acho que você tá muito imerso ali na história, como, por exemplo, Vida e Destino, que eu tô lendo agora também. Eu não costumo colocar dias específicos para ele, porque eu acho que eu não preciso ter um contato diário com ele. Então, tem sido o meu menos priorizado nas leituras atuais. Mas eu gosto de definir dias sim, porque, por exemplo, se eu tô lendo 4 livros de uma vez, aí nos meus 3 blocos de leitura diários só consegui ler 3 deles. No outro dia, eu vou me dedicar ao que eu não li no dia anterior, e aí pode ser que eu deixe um outro de lado, mas aí no dia seguinte eu vou ler. Então, costuma funcionar mais ou menos assim, mas eu não costumo separar, por exemplo, segunda eu lerei Vida e Destino, quarta eu lerei 1984. Não, isso não costuma funcionar pra mim. A Cris Ellen pergunta, quando um livro está muito bom, tu termina ele e deixa os outros na espera? Então, acabei falando sobre isso em outra pergunta, bocuda que sou, mas sim, só que, o livro tem que estar muito, muito bom mesmo, porque geralmente eu não gosto de deixar leituras de lado, mas quando o livro tá muito bom, eu acabo deixando sim. Quem nunca, não é? A Bia pergunta, como você escolhe a prioridade dos livros? Unicamente com a minha vontade, quer dizer,
costumava ser, mas, por exemplo, hoje em dia eu assumo alguns compromissos com vocês às vezes. Por exemplo, no mês passado, eu me comprometi a ler um Balzac. Então eu sabia que eu teria que ler um Balzac ali no mês e que até o fim do mês eu tinha que ter terminado. Então teve um momento que eu tive que priorizar a leitura mesmo eu não estando gostando muito do livro, como o pessoal que assistiu a resenha que saiu no domingo pôde verificar. Outro exemplo, agora eu estou participando da leitura conjunta de 1984 com a Mel, estou relendo 1984 e eu vou fazer uma live com ela. Aliás, a live é no dia... peraí, deixa eu confirmar, meu Deus do céu... No dia 28 deste mês, julho de 2021. Então, se vocês não sabiam, mas tiverem interesse, deixem aí marcado na agenda de vocês. Mas então, eu sei que até lá eu vou ter que ter terminado o livro. Então, ele também é uma prioridade agora. Eu leio um pouquinho todos os dias dele e de um outro livro que eu tô lendo que tá enriquecendo a minha releitura. Então, é mais ou menos com esses critérios que eu escolho a prioridade dos livros. O Pedro pergunta, ao ler vários livros ao mesmo tempo, não há o risco de você perder o interesse em alguns? E olha, fazia tempo que isso não acontecia, mas aconteceu agora que eu tô lendo um monte de livros ao mesmo tempo. Já tem um tempo que eu tô lendo o Pantagruel e Gargantua, e assim, não é que eu não estou gostando. Aliás, muito pelo contrário, eu estou gostando do livro, só que eu tenho um pouco de dificuldade com o humor medieval. Não sei se vocês também são assim. Eu acho que tem gente que gosta muito, né? Conheço gente que gosta muito. Mas é porque o humor do medievo costuma ser uma coisa meio escrachada, sabe? Será que eu posso dar esse exemplo aqui? Será que o YouTube vai bloquear o meu vídeo ou algo assim? Será que eu falo? Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Mas enfim, tem umas palavras chulas sendo utilizadas para criar humor e eu costumo gostar de um humor um pouco mais sutil, um pouco mais irônico, inteligente. E não que não tenha esse tipo de humor nos livros do medievo, sabe? Esse humor mais inteligente, digamos, mas costuma ser um humor mais escrachado. Esse tipo de humor, às vezes, me incomoda um pouco. Não é que me incomoda, é que não me agrada, na verdade. Talvez seja a mesma coisa. Não sei. Enfim, não é o meu tipo de humor favorito, é isso. E eu acabei deixando Pantagruel e Gargantua meio de lado. Mas assim que eu terminar algumas coisas, pretendo retomar a todo vapor, até porque eu sei que tem muita gente querendo saber o que eu vou achar, o que eu estou achando, no caso, deste livro, quer ver resenha aqui, então retomarei a leitura. O Vini pergunta, quais são os critérios para decidir quais livros ler naquele momento? Então, tem isso das leituras conjuntas, se eu estou em alguma leitura conjunta, eu priorizo. Se é alguma coisa que vocês falaram que querem muito ver em breve no canal, eu também costumo dar uma priorizada, mas geralmente eu costumo consultar muito aquela minha listinha que eu faço. Eu comprei esses livros aqui recentemente, gostaria de ler esses aqui ainda neste ano. E também tentando encaixar naqueles meus critérios de sempre estar lendo gêneros diferentes para não me perder. Então, costumam ser esses os critérios aí para eu decidir qual livro ler. A Isabel pergunta, como controlar? Chegou a um ponto que estou lendo 8 livros ao mesmo tempo e não sei parar. Isabel, aí é saber impor limites, né? Por exemplo, recentemente chegou um livro aqui em casa que eu queria muito ler, mas não tem a menor condição de eu ler mais um livro agora, de começar mais um livro agora. Eu preciso terminar pelo menos uns 4 livros ali para ficar num ritmo bom por aqui. E eu determinei para mim mesma que até terminar algumas coisas eu não começarei a ler outros livros, porque simplesmente não tem a menor condição. E eu acho que uma coisa boa para pensar, né, você falou aí que não consegue parar, pensa que, se você for ler muitos livros ao mesmo tempo, assim, é muito provável de que você não consiga dar a atenção que cada livro merece, então fazer uma leitura realmente boa e aprofundada de cada um deles. Então eu fico com pena dos livros pensando, sabe, se eu começar isso aqui, eu não vou conseguir ler do jeito que eu deveria, porque eu vou estar muito atordoada com um monte de leituras ao mesmo tempo. Então, é isso, tem que saber impor limites mesmo. O mundo não vai acabar amanhã, né? Por mais que aqui no Brasil, às vezes, pareça que o mundo vai acabar diariamente, não vai, então ainda tem tempo aí para ler as coisas que você quer ler. O Bruno pergunta, já teve a sensação de ter esquecido tudo de um livro, se demora muito para retomá-lo? Pois é, Bruno, já.
por exemplo, Pantagruel e Gargantua. Dia desses eu fui pegar e aí eu fiquei, meu Deus, gente, o que tava acontecendo mesmo? Aí eu tive que dar umas olhadas em algumas coisas que eu tinha grifado, eu fiquei, ai, tava acontecendo isso aqui. Por isso que é péssimo ficar lendo um monte de livro ao mesmo tempo, porque você não consegue ler todos quase que diariamente, e aí você acaba esquecendo mesmo. Aconteceu comigo recentemente. Enfim, esse foi o bloco, então, sobre ler mais de um livro ao mesmo tempo, e o último bloco, mas eu queria terminar com uma espécie de reflexão aqui, que foi proposta pelo Igor. O Igor disse o seguinte: acho que o universo do BookTube me fez desenvolver esse frenesi de terminar livros, de ler mais rápido. E eu te entendo, Igor. Tem até um vídeo no meu IGTV no Instagram, se eu não me engano, chama Bookstagram e Ansiedade. Como eu disse, o link pro meu Instagram tá aqui no box de informações e eu recomendo muito que todo mundo que se identificou de alguma forma com essa frase do Igor aqui, assista a esse vídeo, porque eu não sei se eu já falei sobre isso aqui no YouTube, mas eu criei o meu Instagram de livros, se eu não me engano, em 2018. E aí postava, assim, não com muita regularidade, mas costumava postar uma vez ou outra as leituras que eu ia fazendo. E aí comecei a acompanhar gente desse meio. Antes eu acompanhava só no YouTube e pouquíssimas pessoas, mas no Instagram a gente acaba acompanhando mais gente, né? Enfim, ia acompanhando. E aí eu comecei a me empolgar para fazer umas coisas tipo maratona literária, projetos, desafios, etc., que o pessoal aqui do YouTube e do Instagram costuma fazer. Só que esse tipo de coisa não estava funcionando para mim. E aí teve um momento que aquilo ficou uma coisa tão pesada, porque tem uma galera também, não sei se hoje em dia isso não existe mais, ou não existe com tanta intensidade, ou sou eu que não vejo, porque eu sigo pouquíssimas pessoas no Instagram e já deixei de seguir essas pessoas que costumam cagar regras de leitura, sabe? Tipo, ai, como assim você não gostou desse livro? Você tem que gostar desse livro? Ou, ai, por que você deve fazer metas de leitura? Tipo, ai, não gosto dessas coisas. E, enfim, meio a tudo isso, eu decidi que eu ia abandonar o meu Instagram. Ele ficou lá, existe no caso, porque eu ainda uso ele, mas ficou mais de um ano abandonado, se eu não me engano. Eu voltei a usar o Instagram só acho que foi em março do ano passado, que foi a mesma época que eu criei aqui o canal também. E aí eu lembro que eu fiz uma limpa no meu Instagram, tipo, de quem eu ia seguir. E eu acho que pode ser legal fazer isso, sabe? Ver, sei lá, costuma acompanhar as pessoas que agregam alguma coisa na sua vida mesmo. Não fica acompanhando um monte de gente só por acompanhar. E eu acho que é importante seguir gente que, de certo modo, pensa como você em determinados aspectos. Por exemplo, se você não gosta de ver gente que lê, sei lá, 10 livros no mês, por que você vai seguir esse tipo de pessoa? Porque, assim, eu sou extremamente contra gente que vai encher o saco desse tipo de pessoa, então falar, ai, você me incomoda, você lê muitos livros ao mesmo tempo. Não, gente, deixa a pessoa. Se a pessoa quer ler um monte de livro ao mesmo tempo, deixa ela. Só que, assim, se você não gosta daquilo, não tem por que você seguir, né? Você pode ir lá dar um follow, e eu falo bastante sobre isso no IGTV. Então, recomendo aí que vocês vejam o IGTV, porque lá eu aprofundo a questão mais do que eu tô aprofundando aqui. Então, foram essas as perguntas. Se vocês tiverem mais alguma, podem deixar aqui no box de informações. E aí, se tiver perguntas suficientes, quem sabe eu faço uma parte 2 desse vídeo. E se vocês quiserem também, deixem algumas temáticas sobre as quais vocês gostariam de ver um vídeo desse tipo. Então, eu respondendo várias perguntas sobre a mesma temática, que aí a gente pode pensar em mais vídeos desse tipo. Se você tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. E se tiver alguma dica, quiser responder também a alguma pergunta que me foi feita, as perguntas estão todas descritas aqui no box de informações. Fiquem à vontade. Um grande beijo e até o próximo vídeo.